Maria Cristina, Cíntia Fusel, Saulo Ferreira, a Mari, todo mundo que está aqui está acompanhando essa questão da derrubada da medida provisória 1303, que tentava taxar os chamados BBB, né, bancos, betes e bilionários. Uma parte do Centrão, com a ajuda dos caciques do Centrão, e toda a extrema-direita derrubaram. O Arthur Lira, inclusive, fugiu da votação, sumiu da votação. O Lula, o governo Lula, deu o troco assim, rapidamente, e demitiu já uma quantidade imensa, mais de 370 pessoas ligadas ao Centrão. E agora a Gleisi Hoffmann, a gente vai já mostrar, está negociando com o próprio Hugo Mota. Dentro dessa questão toda, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, foi ontem para aquelas comissões temáticas. E o imbecil, me desculpem chamar assim, gente, da extrema-direita, aquele de óculos escuro que não tira nunca, sempre tem um idiota, né? Foi querer aparecer, chamar o Fernando Haddad de Fernando Tachad. Cara, o Haddad deu uma descascada. Esse cara deve estar sem rumo. Tá? Ele deve estar num apartamento na Asa Sul, foi para a Asa Norte, aqui em Brasília, que está sem rumo. Olha aqui, ó. Haddad expõe farra das betes no governo Bolsonaro e avisa: vamos taxar sim. Né? Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmontou o discurso da oposição contra a chamada tributação BBB, que inclui bancos, apostas esportivas e rendimento de aplicações financeiras. Segundo ele, a medida, abre aspas, só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil, fecha aspas. E aqui os dois vídeos que a gente quer colocar para você. Olha aqui. Eu olho a notícia do tipo, vão tributar as bets. Eu tenho até dificuldade de compreender a frase. Porque, assim, toda atividade econômica é tributada. Toda. Todos vocês, todos os empresários, todo mundo contribui com a sua justa parte para o orçamento público. E aí, o ônus recai ao poder público, que é corrigir uma distorção? Vão tributar as bets? Sim. Porque todos nós pagamos tributos. E quando alguém escapa, isso faz recair sobre toda a sociedade o que está sendo desonerado de um determinado setor. E aqui o outro, preste atenção como é interessante. Agora vai entrar, esse mês, senador, entra em vigor a proibição, por decisão do Supremo Tribunal Federal, dos beneficiários dos programas sociais apostar em bet, em jogos eletrônicos. Vai entrar um botão dentro de um aplicativo que a pessoa pode apertar de autoexclusão. Ela vai decidir por quanto tempo ela quer ficar excluída daquele ambiente de jogos virtuais. Se um mês, se 6 meses, se um ano. E ela não vai poder rever essa decisão. Justamente porque a gente sabe que no impulso, quando uma pessoa acaba sofrendo uma frustração muito grande, ela vai poder dizer, eu não quero mais isso aqui para mim. Criança não pode apostar. Vocês sabem que por 4 anos as crianças apostavam em bet. Não havia proibição. Nós vedamos a participação de crianças, vedamos beneficiários de programas sociais. Agora o botão de autoexclusão, o monitoramento dessas empresas, isso é um começo de um processo. Eu quero só lembrar uma coisa, antes de passar para o Luiz. Isso que o governo atual está combatendo é parte do neoliberalismo. O neoliberalismo defende a desregulamentação de tudo. Por isso que os Estados Unidos são o que são. A maior lavanderia a céu aberto do planeta de dinheiro sujo do narcotráfico, dinheiro do terrorismo, dinheiro da venda de pessoas humanas, de crianças, de órgãos humanos. Está lá nos Estados Unidos. 30% de todo o dinheiro que circula do país. Por quê? É o neoliberalismo, como o Paulo J. Santos está colocando aqui.
neobestialismo. Eles defendem a desregulamentação total, que é para o crime entrar. E o crime, como disse o Luiz Portinho agora há pouco, está desde a Câmara de Vereadores, em 5.750 municípios do Brasil, até a Câmara dos Deputados e o Senado. E entre 2019 e 2022 estava dentro dos palácios do Planalto e o Palácio da Alvorada. Isso é muito sério. Companheiro Luiz. Esse negócio das bets, né, Gilberto, a gente defende que elas nem pudessem funcionar, né, Gilberto, que nem existissem no Brasil, né? Esse seria o ideal, né? Mas já que estamos mergulhados nesse sistema aí, ao menos a gente vai recortando algumas coisas, como diz o Haddad ali, né? E sem dúvida alguma, Gilberto, tem interesses estrangeiros aí nessa questão das bets também, né? Porque é um negócio muito lucrativo, né, Gilberto? É tudo eletrônico, tu precisa de pouquíssimos funcionários para manter isso aí funcionando e jorra dinheiro, né? De tudo que é lado, né, Gilberto? Então é um dos negócios, assim, mais lucrativos impossíveis, né? E sem risco nenhum, porque está totalmente desregulamentado no Brasil, né? E essa visita do Haddad, Gilbert, ela foi muito boa ao Senado ali. Eu tive a oportunidade de assistir alguns trechos mais longos, né? E ele pontuou uma questão muito interessante ali em relação a essa falácia da gastança, né, Gilbert? Que a grande mídia e essa extrema-direita insiste em dizer que o governo Lula é gastador, que tem que fazer cortes nas despesas, eles querem que demita funcionários, né, Gilbert? Eles querem que os postos de saúde fiquem destruídos, como ficaram no governo Bolsonaro, que a educação seja atingida, eles querem cortes nessas áreas, né? É o sonho desses inimigos do povo brasileiro, né? E o Haddad trouxe ali números nessa sessão aí do Senado, na Comissão de Economia, muito assim transparente sobre a questão e que deixam evidente que quem era gastador era o governo Bolsonaro, né? Que quem deixou um rombo para o governo Lula foi o governo Bolsonaro, quem deixou a máquina funcionando muito mal e arrecadando muito mal. Ele traz alguns números ali da arrecadação tributária do Brasil, de que ela voltou, Gilbert, a patamares do ano 2011, com o governo Bolsonaro, a arrecadação de tributos do governo federal. Então, ele traz ali todo um panorama que o governo Lula está incidindo e tentando corrigir essa situação, né, Gilbert? E assim, para o ano que vem, a peça orçamentária que o governo Lula mandou para o Congresso, Gilbert, prevê um superávit primário de 40 bilhões, Gilbert. Então, que governo gastador é esse que tem um superávit de 40 bilhões? Que é justamente, eles ficaram enlouquecidos, Gilbert, quando eles viram essa peça com o superávit de 40 bilhões, sem que o governo faça corte nenhum na saúde, na educação, nas despesas das políticas públicas. Pelo contrário, o governo está avançando nessas áreas e trazendo para o Congresso um superávit de 40 bilhões, Gilbert. Aí o que aconteceu? Eles enlouqueceram e nós vamos ter que dar um jeito de sabotar isso aqui. Primeira coisa que tinha na frente deles, a MP é essa da taxação dos super ricos, das bets. Só ali eles cortaram 20 e tantos bilhões, Gilbert, 25 bilhões, que o governo agora vai ter que, inclusive, suspendeu a tramitação do orçamento, né, para ver se vai retirar alguma coisa do orçamento, ou se como resolver essa equação, né? E eu acho, Gilbert, que devia tirar esse superávit, sabe? Já que vão cortar, então tá. Então aqui, ó, é o Congresso que está atrapalhando a política fiscal. Nós não vamos conseguir trabalhar com o superávit que a gente queria por causa do Congresso. Tem que jogar as claras, né, Gilbert? Bem, Luiz. Eu coloquei, Luiz, baseado para você ver, cara. A gente é muito afinado nesse nosso trabalho, nessas redes sociais e aqui no YouTube. Eu coloquei esse vídeo hoje, gente, do José Cobori. É o primeiro vídeo que eu coloco do José Cobori aqui. Muito bom. Que é exatamente sobre isso. Olha o que ele diz em 1 minuto, tá?
quero oferecer para Silvana Trigueiro, que eu deixei aqui na tela, e por Valdinez Baiana, né? Mandou o super stick. E o José Carlos está aqui, ó. Querido José Carlos, que bom te ver, cara. Olha esse vídeo aqui, gente, do José Cobori. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Olha o que ele fala sobre superávit primário. Olha como é interessante. A Faria Lima sempre vende os juros é alto porque o governo gasta demais. Os juros é alto porque o governo gasta demais. Então, por que olhar só o superávit primário? Porque tem uma lógica, né? Superávit primário, para quem não sabe, é o que eu arrecado, o que eu gasto e sem olhar para os juros. Então, imagine, você ganha 10 mil, gasta 9 mil. Você tem um superávit primário, mas você não está olhando 5 mil que você paga todo mês para o banco de juros. E se olhar e vira nominal. Né? Então, por que não olhar? Tem a lógica, o superávit primário? Lógico. Todo mundo deseja gastar menos do que arrecada. Mas por que não olhar o nominal? Porque a forma de comunicar isso para a sociedade vai ficar diferente. Se eu olhar o nominal e começar a divulgar o nominal, eu vou ter que falar assim, a discussão agora de meta fiscal é em torno de 40 bi, tá? Que é o déficit do Brasil, 40 bilhões. Se eu colocar o nominal, vai passar para 1 trilhão e 40 bilhões, que eu vou estar considerando juros. Quando eu falar isso para a sociedade, ó, eu estou com um déficit nominal de 1 trilhão e 40 bilhões nesse ano. Mas vamos focar todo o nosso esforço, nossa política, tudo para cortar 40 bi. Vamos cortar dinheiro da educação, das universidades, vamos cortar da saúde, previdência, vamos cortar, que a gente precisa cortar esses 40 bi. Você acha que a sociedade ia entender isso? A sociedade ia achar, mas por que vocês não estão olhando para esse 1 trilhão? Porque esse 1 trilhão está indo para concentrar renda em menos de 1% da população. É quem tem dinheiro investido. E 95% da população sequer consegue pagar as contas do mês. Nós aqui, se alguns de vocês têm investimento no mercado financeiro, nós somos privilegiados. Porque a gente consegue economizar e poupar, e guardar. A grande maioria da população não consegue ter as 5 refeições diárias. Não consegue pagar aluguel, água. Está sempre tendo cortado um lado ou outro. Então, olhar para o superávit primário é legal, tem uma lógica, mas é uma forma errada de comunicar isso para a sociedade. Imagina a gente comunicando para a sociedade que o déficit não são 40 bilhões que está sendo cortado da educação, mas são trilhões. Imagina, explica isso para o trabalhador direitinho nas reuniões, nos encontros de trabalho, no metrô. Aí você vai ver a galera revoltada, entendeu? Não é, Luiz? Não é importante discutir isso? Claro, com certeza. Esse é um ponto que eu acho que o Haddad peca, né? De não colocar essa questão, de não fazer esse antagonismo com o mercado financeiro. O que é esse 1 trilhão que o Cobori está se referindo, né, Gilbert? Eu acho que é bom deixar isso claro também. É os juros, é a taxa de juros do Copom, da Selic, aquele. Que cada 1% representa algo em torno, tem gente que fala 40 bilhões, 60, 80, já vi até gente falando em 100 bilhões. Eu fico com 80 bilhões, Gilbert. 1% de taxa de juros para cima ou para baixo é 80 bilhões a mais ou menos que a gente paga para o Bolsa Banqueiro. Então, assim, Gilbert, nós estamos trabalhando aí esses 40 bilhões que o governo está tentando encontrar, né? Cortar daqui, cortar dali, não cortar daqui, não cortar dali. Se cortar 1% da taxa de juros, Gilbert, é 80 bilhões a mais no orçamento. É 80 bilhões a menos que o governo precisa se preocupar em cortes ou não, né? E aí, Gilbert, a gente tem que refletir o seguinte, a inflação do Brasil está ali 4,5%, 5%, tá? Vamos dizer que a gente tivesse aí uma taxa de juros de 8%, Gilbert, que seria uma maravilha ainda para esses rentistas, porque tu teria 3% acima da inflação de juros. Nós baixaríamos, Gilbert, baixa 7% essa taxa de juros, são 560 bilhões, Gilbert, bilhões, tá? Sabe o que tu faz com 560 bilhões, Gilbert? Tu paga toda a folha do INSS num ano. Tu paga aproximadamente 3 Bolsas Famílias no ano, Gilbert. Tu paga quase 10 serviços do BPC Loas, Gilbert, com esse dinheiro. É desse nível de coisas que a gente está falando. Então, assim, tem que colocar em todas as discussões fiscais e da economia,
tem que colocar essa questão aí dos juros e do serviço da dívida dentro do debate, né, Gilberto? Muito bem, nós estamos aqui no Brasil ao vivo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa rapidamente antes do próximo bloco. Hoje a gente gravou um vídeo sobre o Arthur Lira, como a gente prometeu ontem. O vídeo está chegando a 20 mil visualizações. Eu peço que assistam. Nós colocamos no início do vídeo esse vídeo da TVT. Eu quero mostrar só um pouquinho para vocês. Qual é a grande questão do vídeo que nós gravamos? É de onde vem o dinheiro da família Lira e Pereira. É o clã onde está dentro o Arthur Lira. O Arthur Lira é um bilionário. De onde vem o dinheiro desses caras? Ele já foi vereador, deputado estadual, agora é federal, foi presidente da Câmara. É um cara violento, um coronelzão lá de Alagoas, um chefão do Centrão, um cara que perseguiu a esposa, né, a Juliane Lins. Presta atenção de onde vem, ou pode ter vindo, parte do dinheiro da família do Arthur Lira. Presta atenção para o início desse vídeo. Reportagem investigativa do Observatório de Olho nos Ruralistas mostra que o pai de Arthur Lira, Benedito de Lira, conseguiu uma reintegração de posse contra uma família que vivia em um imóvel desde os anos 1970 em Quipapá, interior de Pernambuco. Só que o imóvel continua não aparecendo na declaração de bens de Benedito junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Quem nos explica mais sobre essa história é o coordenador de pesquisa do Observatório de Olho nos Ruralistas, Bruno Bassi. Bruno, como foi o processo de expulsão dos camponeses? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Bom, esse processo ele vem se desenrolando desde 2021 e culminou nessa ordem de reintegração de posse movida pelo Arthur Lira e pelo pai, Benedito de Lira, em agosto de 2023, ou seja, no ano passado. Nós revelamos esse caso no relatório Arthur Fazendeiro, que traz, que conta esse histórico de posse de terras, de manutenção de latifúndios em Alagoas pela família do Arthur Lira, tanto do lado paterno, com o Bill, quanto do lado materno, pela família Pereira. Esse caso ele vem ocorrendo há algum tempo já, né, como mencionado. Essa família é uma família bastante humilde, são uma família de agricultores que tiveram que sair às pressas de casa no ano passado enquanto ocorria a ordem de despejo com reforço policial, tiveram suas hortas, Família perdeu tudo. Família de pobres, de camponeses, perdeu tudo. É como o Edu Mangue Beach está colocando aqui. O Arthur Lira possui 115 fazendas, que somam mais de 20 mil hectares. Com elas, um histórico de violação de direitos humanos. Documentário não cabe, não. É muita coisa, tem que fazer vários documentários. Esse é o Arthur Lira, companheiro Luiz Portinho. Perfeito, né, Gilbert? E além disso, lá no Congresso, ele é um dos é o serviçal mais graduado dentro do Congresso, né, Gilbert? Da burguesia e das oligarquias agrárias brasileiras, né? Eu acho que hoje, Gilbert, nós temos dois CEOs, digamos assim, né? O Arthur Lira, representando as oligarquias agrárias no Congresso, e o Michel Temer, que é o cara da burguesia paulista ali, né? São os dois caras mais influentes, talvez, Gilbert, no Deep State brasileiro, Gilbert. O Deep State brasileiro, que tem o Deep State estadunidense e tem o Deep State brasileiro. E, infelizmente, o Deep State brasileiro, Gilbert, é entreguista, né? É entreguista, além de ser perverso para a classe trabalhadora, ao contrário do Deep State estadunidense, que se preocupa em deixar o país cada vez mais, né, dono do mundo, o Deep State brasileiro odeia o Brasil, odeia o povo brasileiro, odeia a classe trabalhadora e quer entregar o Brasil. Esse é o Arthur Lira, o ruralista, o grileiro. Pode apostar, Gilbert, pode apostar que nenhum latifundiário do Brasil, Gilbert, nenhum latifundiário do Brasil construiu o seu patrimônio às custas de trabalho. Todos eles são herdeiros e grileiros. É assim que essa gente enriquece.
retirando campesinos que têm ali raízes, né? Gilbert, quando começou ali a matéria, eu li o título que era uma família de 70 anos na sua terra que foi retirada, com 70 anos de raízes ali. Eu lembrei, por que eu lembrei da Palestina, será, né, Gilbert? É a mesma coisa, né? O colonialismo em outros tipos de escala, né, Gilbert? É colonialismo puro, é latifundiário tirando camponeses e povos indígenas de suas terras. Essa é a realidade que a gente tem no Brasil aí, que tem que lutar contra isso, né, Gilbert? Precisamos lutar contra isso. Exatamente, Luiz, o tempo inteiro. Ednelson Almeida está aqui, o Edu Mangbit, Paulo J. Santos, nossa querida Eva Donda, Sidney Cripa, Sandro Fraga, ZCC51 está aqui, a Josineide Luna, Mari, Jorge Tadeu Magalhães está aqui com a gente. Muito obrigado, queridos companheiros e companheiras. A Cíntia